Interlúdio, o relatório Lucian. Já era tarde da noite. Lucian, pairando no quarto onde Leon dormia, virou seus olhos vermelhos, ou melhor, seus óculos, e estudou seu mestre. Leon Fobaltfalte, 16 anos de idade. Uma pessoa autoproclamada reencarnada que afirma que esse mundo intenso onde as mulheres dominam os homens é um mundo de Otome Play. Lucian ficou intrigado com o garoto que se dizia reencarnado e que via o mundo como de um jogo Otome. Caso contrário, ele teria se recusado a ser usado por Leon e em vez disso teria se autodestruído. É interessante o fato de ele se autodenominar japonês. Em todo caso, ele pode ter se esforçado para ver se era falso? Um autoproclamado japonês. Dizer que Leon era alguém que reencarnou era suspeito, mas Lucian tentou repetidamente verificar isso, vendo como ele afirmava ter raízes em um país de humanos antigos. Lucian verificou se Leon era realmente um japonês, mas Leon ficou quieto durante todo o processo, e Lucian chegou à conclusão de que era verdade. Ele também disse coisas que faziam parecer que ele se sentia deslocado, como quando recebeu uma arma em forma de espada e disse: "O que há com essa katana do mundo da fantasia?" Com isso, Lucian entendeu que Leon era japonês ou pelo menos, um garoto que sabia japonês muito bem. Para Lucian, Leon era elegível para ser seu mestre. Se isso se revelasse falso, ele se voltaria imediatamente contra ele. Ele achava isso improvável, mas queria testar Leon, que insistia em dizer que era alguém que havia reencarnado. Este mundo é o de um jogo Otome, não é? Leon afirmou que eles estavam no mundo do jogo Otome. O rei Nofalto, com sua tendência de colocar as mulheres acima dos homens, na verdade dava tratamento favorável às mulheres. Não, ele lhes deu um tratamento muito favorável. Certamente a uma classe dominante. Além disso, uma parte dessa classe tem uma quantidade estranha de poder sobre os homens. Também é estranho o fato de não haver um número particularmente grande de homens? Como a magia estava incorporada em sua cultura, eles não podiam se comparar aos humanos antigos, mas mesmo assim, não era surpreendente que os sistemas sociais desses últimos dessem tratamento preferencial aos homens. Guerras e até monstros surgiram nesse mundo. A taxa de mortalidade dos homens que iam para a batalha era alta, portanto, geralmente havia poucos homens. Embora isso não tenha sido mencionado na academia, a proporção entre homens e mulheres ficou drasticamente desequilibrada alguns anos após a formatura. O motivo foi o fato de o número de homens ter diminuído. Não teria sido estranho se essa sociedade tivesse dado aos homens uma posição melhor e permitido que eles escolhessem seu destino. Na realidade, os principais provedores das famílias nobres eram os homens, que trabalhavam e estavam no campo de batalha. Mesmo quando se supõe que o maltratamento dos homens é algo que não pode ser evitado, por que as mulheres têm uma autoridade tão forte? Lucian não conseguia entender. O mesmo acontecia com a situação atual de Leon. Ele estava em um ambiente onde era provável que fosse vendido como marido excedente para uma mulher de 50 anos. Quando as pessoas procuravam parceiros para se casar, apesar de suas desvantagens, elas tinham que aceitar que o parceiro já tinha outros amantes. O mundo não tinha tecnologia para coisas como identificação genética, então havia a questão de como exatamente se confirmaria a quem pertencia uma criança. Era inacreditável que tais condições fossem tratadas como se fossem normais. Será que essa pressão para favorecer as mulheres foi intencional? Ou talvez esse seja realmente o mundo de um Otome Game? Não, isso não é possível. Aquele que acreditava que o mundo de um jogo havia se tornado realidade, Leon, o expulsou e foi dormir. Ele estava dormindo de alegria. Este é realmente um mundo interessante. Por enquanto, vou observar a situação com meu mestre. Lucian não estava interessado em um mundo onde os humanos antigos haviam perecido. Seu interesse estava voltado para Leon. Afinal, meu mestre é realmente um tolo, não é mesmo? Lucian chamou Leon de tolo, mas ele tinha seus motivos. Em primeiro lugar, ele causou problemas ao pensar pela metade no que causaria. Se ele não estivesse correndo o risco de ser vendido como um marido excedente, provavelmente não teria vindo sozinho para onde eu morava. Por que ele não usou essa coragem antes? Não foi incompetência. Na verdade, ele conseguiu superar a marca de 70 pontos que era procurada na academia e por isso, obteve notas um pouco mais altas. Lucian achava que se levasse as coisas mais a sério, poderia melhorar suas notas e obter notas muito mais altas. No entanto, ele basicamente não tinha motivação. Sua motivação está apenas no chá?
Lucian ficou surpreso com o chá um tanto caro e as folhas de chá de primeira classe na sala. Ele pensou em como poderia ser um japonês seguindo o caminho do chá, mas não expressou isso em voz alta. Em resumo, ele era uma pessoa capaz, mas não tinha motivação para outras coisas além de seus hobbies. No entanto, ele também não é ruim. O alinhamento dele é difícil de descrever. Ele não era uma pessoa ruim. Isso ficou evidente pelo fato de que, apesar de ter uma política de não se envolver com Olivia e Angelica, ele as ajudou quando as viu sendo assediadas. No entanto, acho que havia uma maneira melhor de fazer isso. Lucian era propriedade de Leon. Havia muitas maneiras de fazer as coisas e se ele reunisse informações diariamente, provavelmente teria percebido o problema de Marie também. Provavelmente teria sido suficiente se Leon tivesse intervindo sem começar uma briga. Leon, que se envolveu com elas em um estágio tardio, deu várias desculpas para fazer isso, mas ele simplesmente tinha um lado carinhoso. Ele queria ajudar Olivia e Angelica. Talvez ele esteja escondendo sua vergonha? Lucian então pensou em Marie. De acordo com meu professor, Marie também é uma pessoa que reencarnou, mas bem, eu me pergunto o que acontecerá de agora em diante. Lucian mudou sua visão do leão imprudente para a lua flutuante do lado de fora da janela. Marie ser alguém que reencarnou era bom, mas isso não mudava o fato de que isso tirava a posição de Olivia como protagonista. Se as coisas progredissem de acordo com a história, como Leon disse que aconteceria, então o reino Olfalto se envolveria em uma guerra. Se isso fosse verdade, o que aconteceria de agora em diante? Olivia não tinha mais um parceiro para protegê-la, como os garotos visados pela conquista. Para piorar a situação, Marie cativou 5 rapazes, e eles abandonaram suas posições de herdeiros de suas casas por causa dela. Além disso, Angelica estava do lado de Olivia e Leon. Era óbvio que a situação era diferente do que Leon supunha que seria. No entanto, não parecia a Lucian que seu mestre adormecido estivesse pensando profundamente sobre isso. Bem, tanto faz. Mesmo que algo aconteça, é fácil para meu mestre transportar as pessoas para algum lugar para se abrigarem. Ele já estava preparado para tal evento. Aconteça o que acontecer, eu protegerei meu mestre. Ponto. Lucian murmurou enquanto olhava para a lua. História extra: a vida acadêmica de Angelica. A academia que os nobres frequentavam era um lugar maravilhoso. Os jovens nobres se encontravam e estudavam muito juntos, ou pelo menos era isso que as pessoas deveriam acreditar sobre a academia, mas o mais importante para muitos alunos era o casamento. Era um lugar para aqueles com status social elevado. Em uma academia como essa, Angelica ocupava uma das posições mais altas. Sempre havia seguidores e alunos ao seu redor. Eram pessoas cujas famílias mantinham relações com a casa Redgrave, a casa de Angelica. Quando ela entrava no prédio da escola, mais de 10 pessoas a cercavam. Angelica notou um grupo de pessoas vindo do outro lado do corredor. Ali estava a filha de uma família de condes que também tinha seguidores ao seu redor. Angelica imediatamente julgou que a garota tinha status, poder e conexões. Um seguidor sussurrou em seu ouvido: Angelica, essas pessoas são. Elas não são grande coisa. Angelica continuou andando, apesar de os alunos mais velhos à sua frente não saírem do caminho. Eles demonstraram sinais de desconforto, mas todos cederam quando perceberam que se tratava de Angelica. A filha do conde e seus seguidores fizeram caras de nojo e se afastaram. Angelica não se mexeu, embora eles fossem veteranos. O status tinha precedência sobre a nota. Essa era a postura da academia. Um garoto com uma voz melódica elogiou Angelica. Como esperado de Angelica. Você viu os rostos das pessoas daquele grupo? Todos e cada um deles cederam sob o poder de Angelica. Angelica teve vontade de suspirar. Eles só estão conseguindo passar por causa do poder da minha casa. Será que esse cara sabe que essas pessoas pertencem a uma facção oposta? Nenhum de seus seguidores era tão grande. No entanto, eles não pararam de se associar a ela, já que suas famílias mantinham relações. Angelica, saindo do prédio da escola, chegou ao portão principal e viu um carrinho. Como era depois da aula, os carrinhos vinham para a frente da academia para fazer negócios com os alunos. Angelica parou de andar para olhar o carrinho. Que tal visitar o carrinho? Fazer isso de vez em quando não pode ser ruim. Como tinha interesse em observar os alunos fazendo compras e comendo, ela também pensou em comprar algo para comer. Você não pode. De fato. Essa comida não deve entrar em sua boca, Angelica.
Agora vamos ignorar assuntos como esses carrinhos. As meninas rapidamente expressaram suas opiniões, enquanto os meninos ficaram em silêncio. Eles tinham medo de se opor às meninas. Angelica desistiu de comprar qualquer coisa. Acho que será uma perda de tempo discutir com elas. Seguindo o conselho de seus seguidores, ela se dirigiu a um local onde ficavam as carruagens. Entrou em uma carruagem que ficava de frente para a residência do Duque na capital real. Em seguida se separou de seus seguidores. Depois de embarcar na carruagem, os seguidores de Angelica falaram com ela. Bem, então, Milady, cuide de si mesma. Eu cuidarei. Quando a carruagem começou a se mover, os seguidores ficaram em uma fila, mas suas mentes logo se distraíram. Angelica olhou para um espelho preso à carruagem e deixou sua mente vagar um pouco também. Não tenho tempo nem para me distrair na academia. A residência da família do Duque tinha um professor particular. Angelica não teve descanso mesmo quando terminou a escola. Ela era noiva do príncipe herdeiro. Considerando sua posição, não era suficiente receber apenas educação por meio das aulas da academia. Haverá uma cerimônia do chá em maio. Terei que experimentar o vestido pronto e conhecer Sua Alteza. Com muitas preocupações sobre sua posição, Angelica fechou os olhos por apenas um momento dentro da carruagem. Ela suportou quando se lembrou de que era para Julian. Ela estava fazendo o melhor que podia desde criança. No entanto, Angelica também estava inquieta. Havia rumores sobre uma colegial que estava na mente de Julian. Ela investigou essa pessoa, mas ela era filha de uma família de viscondes. Definitivamente, ela não era páreo para Julian. Enquanto pensava nisso, ela se escondeu na sombra da carruagem. Ela olhou pela janela e viu um dirigível voando no céu sobre a capital real. Eu gostaria de viajar com Vossa Alteza em um dirigível algum dia. Esse era o desejo atual de Angelica. Espero que tenha gostado do vídeo. E se você quer receber mais conteúdos como este, se inscreva aqui nesse canal. Obrigado por assistir a este vídeo. Até mais!